Fala, resenheiros! Salve, salve! Thiago Silva na área. Bem-vindos aí ao canal Resenha Direito, começando mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o metaverso e uma aplicação prática muito interessante voltado para o sistema judicial mundial, né? Não só brasileiro ou colombiano ou norte-americano, mas mundialmente falando, como que isso pode ajudar, né? E um pouquinho de algumas críticas que existem e benefícios, beleza? Se liga, roda a vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, né, aqui ó, se inscreve, compartilha, comenta, clica aqui no sininho de alerta para você receber sempre as últimas atualizações, me dá essa moral, me dá esse engajamento, me ajuda aí, cara, não custa nada, é só você se inscrever, ó, pum, fácil, rápido, direto, sem complicação, pô. Qual é? Me dá essa força, né? Pra gente continuar produzindo aí conteúdos super bacana pra vocês, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o metaverso, né? Tem alguns vídeos aqui no canal, então vou deixar na descrição o link para algum deles, né? E aí você fica à vontade de escutá-los, talvez até antes desse, para que você possa entender, se você ainda não conhece o que é o metaverso, beleza? Mas o que a gente vai trazer aqui hoje? Uma aplicação muito prática e muito legal, né, que eu particularmente gosto, de inovação, e quando a gente traz para um cenário prático, eu acho que fica muito mais fácil de você entender e até saber um pouco dos benefícios, né, que isso te ajuda a explicar aquela tecnologia, né? Mas sem delongas, qual que foi a aplicação, Thiago? O metaverso, né, aí do Facebook, o Horizon Worlds, né, ele foi usado para sediar uma ação no tribunal colombiano, né? Era um tribunal administrativo, foi feito como se fosse uma ação de conciliação ali entre as partes, tá? E foi legal porque, assim, teve todos os ritos, né? A juíza lá dentro, vou até colocar umas fotinhas aqui para vocês verem, mas a juíza estava togada, né? Participando ali daquela ação. Foi muito legal e o feedback que as partes deram, né? Era um processo ali, se eu não me engano, tramitava desde 2000 e pouquinho, né? E aí eles conseguiram resolver ali, talvez a inovação tenha ajudado um pouco isso, né? Conseguiram se resolver. E foi pela a questão da praticidade da interação entre as partes, foi o ponto positivo, né? Porque assim, a gente sabe que existem conciliações, né, ou tribunais onde você consegue participar virtualmente, seja por meio de Zoom, seja por meio de Skype, só que não é a mesma coisa. Porque você pode fechar a câmera, talvez ali a sua interação naquele ambiente ali você já faça aquilo, e isso prejudique um pouco a sua experiência. E no metaverso foi diferente, né? Pelo menos no feedback que teve nesse tribunal, se eu não me engano aqui, ó, é o tribunal administrativo de Magdalena, lá na Colômbia, né? E foi um resultado muito, muito positivo. E aqui no Brasil, o que a gente tem para falar, Thiago? Aqui no Brasil, isso também já é uma realidade, pessoal, se você não sabe. Foi feita uma audiência de conciliação no Juizado Federal da Paraíba, tá? E nessa audiência de conciliação, ela também foi feita dentro do metaverso. Então, aqui no Brasil, a justiça brasileira, ela já está experimentando essas inovações e essas facilidades, né? Alguns pontos aí que a gente tem que destacar. A ideia do metaverso é super legal, né? E quando a gente traz para aplicabilidade prática, isso é super válido quando a gente pensa, né, em algumas situações que trazem um desconforto ou uma situação crítica, não diria crítica, mas um desconforto mesmo, ou uma situação sensível para a participação de alguém num determinado processo, né? Então, por exemplo, um reconhecimento de alguém, né? Você testemunha um crime e precisa reconhecer aquela pessoa. Normalmente, a gente sabe que isso, a pessoa não, aquele que você está reconhecendo não precisa te ver, né? Mas se você participa de um júri, participa de um processo, como uma testemunha, por exemplo, né? O seu reconhecimento, às vezes, pode ser até a sua participação pode ser facilitada a partir do momento que você entra pelo metaverso, né? Tribunal, ainda que ele aconteça fisicamente, você entra de forma virtual e a partir disso você interage ali dentro sem aquela pessoa ali que está sendo julgada, por exemplo, ver quem você é, né? Então é algo híbrido, mas que faça uma fusão desses dois mundos,
né? Eu até concordo que em determinadas situações o metaverso ele pode prejudicar. Por exemplo, quando você fala de um tribunal criminal, por exemplo, né? E aí você faz muitas leituras das testemunhas, dos acusados, de quem está participando, da vítima, dos jurados, de acordo com o que você vai falando, né? Então você consegue ler a reação, os olhares daquelas pessoas. Isso no metaverso pode prejudicar, porque você não vai ter essa interação humana. Mas em algumas causas, em alguns processos, acredito que o metaverso ele venha para ajudar, agregar e para fazer uma revolução ainda maior. E assim, dentro do processo brasileiro, né, tem um embasamento judicial sim, né, no Código de Processo Civil, que autoriza, né, meios eletrônicos, videoconferência ou outros meios disponíveis para que você possa conduzir esse processo, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de saber um pouco dessa aplicação prática e cases, né, reais com o uso e a aplicação aí do metaverso, beleza? Não se esquece, novamente, merchanzinho básico. Se inscreve, curte, compartilha. Me dá essa moral aí, galera. Por favor, tô pedindo. Aqui, ó. Por favor, beleza? Um salve, até a próxima. Valeu!